Será que tem fio para essa bolsa? Esse é o tema da nossa live de hoje. E eu sou a Letícia Bittencourt, do Dali Crochê e Macramê. Hoje vamos conversar como é que fazemos para descobrir se a gente tem fio suficiente para fazer uma boa como essa. E eu fiz essa bolsa porque eu tinha interesse de ficar estudando enquanto eu caminhava pela rua. E aí, sejam bem-vindas, vocês que estão participando aqui comigo. E eu botei aqui, olha, o celular no fundo da bolsa. Então, essa foi a referência para criar essa bolsa. E então, eu carregava ela aqui, ó, no braço, desta forma, e eu conseguia ir caminhando pela rua. De vez em quando eu dava uma olhada numa live ou no Netflix, para me distraindo enquanto eu tô fazendo as atividades de fora, né? Então, aí aqui eu trouxe também uma balança, porque nós vamos utilizar, é uma balança de precisão, olha como é essa, eu coloco aqui o que eu quero pesar, pode ser a bolsa, pode ser o fio, pra gente saber a quantidade que nós temos em casa naquele momento, né? E essa marca aqui é uma Britânia, uma balança de cozinha que eu utilizo. Que mais? Eu tô aqui com uma referência para poder me lembrar de todos os pontos. Eu posso usar a balança também para pesar, por exemplo, a caixa que eu vou enviar pelo correio, né? Ela me ajuda, eu somo, porque no momento que eu vou encaminhar essa encomenda para alguém, eu preciso, e ela tá fazendo o orçamento, eu preciso então falar para ela quanto que vai ser o frete. E aí, com base no peso, os correios calculam o frete, né? Sejam bem-vindas todas que chegaram por aqui. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou pesar, então, essa bolsa aqui para saber quanto que ela pesa hoje. Vamos ligar aqui a balança. E certo. Então, aqui nós temos, olha, posso dizer para vocês que deu 600 gramas. Então, essa bolsa pesa 600 gramas. É o suficiente? Pronto, agora eu pego 600 gramas de fio e faço a bolsa. Não é suficiente porque eu não tenho esse fio. Hoje, essa bolsa foi feita lá em 2018. E ela foi feita com fio residual, que eu nem encontro mais aqui no mercado, né? Então, seria uma aproximação, não seria o valor certo. E eu preciso também usar a mesma agulha para poder ter o mesmo fio, mesma agulha, para ter exatamente essa bolsa novamente, se eu tivesse o fio, né? Mas infelizmente, como faz 5 anos, a minha tensão de ponto mudou. Então, eu posso acabar gastando mais fio ou menos fio, né? Então, eu trouxe aqui um fio para usar como referência. Olha, esse fio aqui trouxe 2 rolos, por quê? Um rolo só pesa 355 gramas. E esse rolo aqui pesa também 200... tem as amostras que eu já fiz aqui com ele, mas ele pesa também uns 350 gramas. Então, eu tenho em torno de 700 gramas. Pelo meu feeling, essa quantidade de fio vai ser suficiente. Mas, se eu não tiver a bolsa para medi-la, né? Eu só tenho uma foto, porque às vezes a gente na correria faz a bolsa e envia para cliente, né? Quem não fez isso, né? E não deixou registrado ou esqueceu de tirar o peso anotar o peso da bolsa depois que estava pronta. Então, são várias variantes. Então, se eu só tiver a foto da bolsa, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma amostra. E outra questão, ela não tem fecho. É uma bolsa o fecho seria mais uma questão que aumentaria o peso da bolsa. Estou falando da bolsa sem fecho, sem nada. Então, para fazer a medida dessa bolsa, o que eu fiz? Fiz uma amostra do ponto. Nesse caso, essa bolsa tem um ponto baixo aqui no fundo, simples. E no corpo da bolsa, na maior parte do tempo, nós temos o ponto baixo centrado. Aqui nós temos uma variação do ponto baixo centrado, ó, pegando só a correntinha de trás. Então, eu usei como referência para fazer essa amostra, primeiro, o ponto baixo do fundo da bolsa,
que é este aqui. Então, eu vou medir, vou pesar essa amostra que deu 48 gramas. E eu vou medir essa amostra. Então, eu vou fazer a medida aqui com uma régua ou uma fita métrica também, você pode usar, para calcular. Ela deu 15 centímetros de comprimento. E aqui eu tenho 10 centímetros de... vai ser a profundidade da bolsa, né? Que é essa medida aqui. Ó. A nossa bolsa tem 10 centímetros de profundidade também. Então, essa vai ser a medida da profundidade da bolsa. E ela tem de comprimento 21 centímetros. Então, o que eu fiz? Fiz algumas anotações aqui dessas informações para começar o cálculo aqui com você. Nós temos, na minha amostra, eu fiz 11 pontos no comprimento. E eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, eu tenho aqui 11 pontos com 7 carreiras. Nós temos 77 pontos. E nós temos aqui o peso de 48 gramas que eu já passei para você. Então, as sete carreiras, a gente já chegou à conclusão que é exatamente a medida da nossa bolsa. Agora, para ter os 21 centímetros aqui de comprimento, o que eu preciso fazer? Eu preciso estimar quantos pontos de comprimento eu teria para fazer essa... eu sei que ficou ao contrário, né? Eu testei. A forma seria a gente usar para visualizar na câmera de trás. Mas agora já estamos aqui, né? Como é que eu vou conseguir? Mesmo que eu coloque aqui na mesa, eu teria que colocar ela ao contrário. Aí eu não veria. Mas eu vou explicar para vocês e depois eu coloco a foto para vocês no final. Então, eu faço uma regra de 3. Eu calculo quantos pontos eu utilizaria para 21 centímetros, para ter 21 centímetros. E com 11 pontos, eu calculo 15 centímetros aqui. Então, para fazer o cálculo de quantos pontos eu preciso ter para calcular os 11 centímetros, eu vou calcular aqui 21 vezes 11 divididos por 15. E aí, quando eu faço essa conta, eu encontro 15 pontos. Então, para que a minha base seja uma base apropriada para essa peça, eu vou fazer 15 pontos e não 11, como eu tinha feito. E aí, a base vai ter 15 pontos vezes 7 carreiras, então eu vou ter 105 pontos, que é 15 vezes 7. Com essa informação, eu vou buscar saber quanto seria o peso dessa base. Então, aqui nós temos, novamente, uma regra de 3. Com 48 gramas que eu pesei aqui e os 77 pontos que eu fiz, a minha peça ficou com 48 centímetros. E aí, eu faço uma regra de 3. Eu multiplico 105 vezes o 48 e divido por 77 para, então, encontrar o valor, o peso da peça final que eu iria encontrar. Então, eu encontrei 65 gramas. Agora, eu vou para a amostra de ponto baixo centrado aqui. Meu ponto baixo centrado, ó, é de... fiz 11 pontos de novo e fiz 5 carreiras. E aí, pesei aqui na minha balança para saber quanto que deu a minha amostra. A amostra deu 38 gramas. Então, nós temos aqui, essa amostra do corpo são 11 pontos baixos centrados com 5 centímetros de altura. Eu medi com a régua aqui. Então, a gente tem que fazer essas medidas e fazer essas anotações. 5 centímetros aqui. Com essa medida, eu
tenho que a bolsa... Ah, eu vou medir a bolsa, olha só. Ela vai ter 15 centímetros de altura aqui, de ponto baixo centrado. Então, para eu ter essa altura, quantos pontos eu vou ter que fazer com este fio? Aí eu vou fazer a conta. Me debruço sobre o papel para fazer contas. Então, eu tenho que, com 5 carreiras, eu tenho 6,5 centímetros. 5 carreiras, 6,5 centímetros. Falei errado, falei 5 centímetros. Não, 6,5 centímetros. E com 15 centímetros, eu tenho que fazer quantos pontos? Aí eu vou calcular 5 vezes 15 dividido por 6,5. E aí eu encontro 11,5, 11 carreiras. Então, na minha bolsa, eu vou fazer 11 carreiras de altura. Depois eu vou tentar inverter o vídeo para que no feed fique direitinho com a visão do número correto. Vamos ver se eu consigo no final, né? Porque essa foi... Me pegou de surpresa, que eu não sabia que ia ficar invertido, né? Eu ainda vou aprender a compartilhar a tela aqui, que aí vai ficar show. O peso dessa amostra aqui, que foi 38 gramas, tem 55 pontos, que são 11 carreiras. Não, são 5 carreiras de 11 pontos. Aí, o que eu vou verificar? Quando eu for subir a parede da minha bolsa, eu vou fazer essa base retangular e vou contornar ela com ponto baixo para depois eu ainda fazer ponto baixíssimo e eu vou subir a parede da bolsa aqui. Então, o que eu vou avaliar? Em vez de fazer 7 carreiras, como tem aqui, para fazer a base da minha bolsa, eu vou fazer só 5 carreiras, porque depois eu vou contornar ela e eu vou adicionar uma carreira aqui e uma carreira aqui embaixo. E aí vai dar as 7 que eu preciso para ter a largura da minha bolsa. E além disso, para ter os 15 pontos aqui de comprimento, os 15 pontos de comprimento, eu vou fazer 13 pontos. E quando eu contornar, esses 2 pontinhos aqui vão ser como se eu tivesse adicionado 15 pontos. Então, eu já tô aqui calculando a receita da bolsa. Então, nós vamos fazer ao todo 15 pontos vezes 7 de carreira. E em cada quina, eu vou colocar um pontinho, que é o ponto da quina, que dá a viradinha da curva. Isso tudo somado, eu encontro 44 pontos. Então, o corpo da minha bolsa vai ter 44 pontos aqui em todo lado, vezes, que a gente calculou lá, 11 carreiras. Então, como eu vou ter 11 carreiras no corpo e 44 pontos, eu tenho 484 pontos. Então, qual vai ser o peso para 484 pontos, que é o que a gente vai ter de pontos total aqui nesse corpo? Então, a minha amostra, essa amostrazinha aqui, com 55 pontos, tinha 38 gramas. Com 484, vou fazer novamente uma regra de 3. 38 vezes 484, divididos por 55, parece 22. E aí, então, eu encontro 334 gramas. Então, eu já tenho a informação do corpo da bolsa, tenho a informação do fundo da bolsa. Agora, eu tenho mais 2 detalhes aqui que eu vou colocar, que é aqui a parte de cima e a alça da bolsa. Então, quando eu estiver fazendo o corpo da bolsa, eu vou pular 5 pontos aqui para subir a alça em correntinha. E depois eu vou pular mais 5 pontos aqui para subir o corpo da alça aqui em correntinha. E vou fazer o acabamento aqui em ponto baixo. E aqui também para engrossar a alça. Então, o que eu fiz a conta? Eu tinha 44 na circunferência. Vou tirar esses 5 daqui e os 5 aqui de trás, quer dizer, eu vou tirar 10 pontos e vou ficar com 34 pontos para fazer aqui pontos de acabamento da alça. E essa alcinha aqui, eu vou fazer uns 16 pontos.
Então, eu fiz essas contas. Com 16 pontos aqui, esse contorno aqui, eu vou gastar de 66 pontos para fazer a ida. E depois eu vou fazer mais 66 pontos para fazer o restante da alça. E aí eu tô falando que eu fiz um monte de pontos até agora, que deu 132 pontos. Além desses, eu não contei o ponto baixíssimo aqui embaixo. Então eu vou estimar quanto que eu vou gastar também com esse ponto baixíssimo. Como eu tenho 44 pontos aqui nessa base, eu vou então gastar de ponto baixíssimo, que é a fundação, os próprios 44 pontos. Então aqui no total eu tenho 132 mais 44, eu tenho 176 pontos aqui. E aí eu vou estimar quanto que eu vou gastar de fio para esses 176 pontinhos. E vou fazer mais uma regra de 3 aqui. X para calcular 176 e 38 gramas, que é essa amostra aqui, vou usar ela como referência. 38 gramas pesa 55, então eu vou multiplicar 38 vezes 136 e dividir por 55, que eu vou encontrar 121 gramas. Ah, então, olha, a minha bolsa vai ser a soma da base, que deu 65 gramas, mais o corpo, que deu 334 gramas, e mais a alça e essa fundação, que dá em torno de 121 gramas. 520 gramas que eu tenho aqui de fio estimado para essa bolsa. Agora, vamos estimar um pouco mais, né? Porque pode ter um erro de cálculo da minha parte aqui, pode ter um erro de cálculo de ter esquecido alguma parte. Então, vamos fazer assim, vamos estimar mais uns 10%, então dá uns 572 gramas. Lembrando, no início, eu pesei e a bolsa estava com 610. Então, este fio aqui, eu vou precisar de menos fio, porque ele tem uma composição de poliéster. E esse aqui é fio de malha. Eu gasto mais fio de malha quando eu faço uma bolsa. Ela fica mais pesada quando eu faço com fio de malha com a composição de algodão. Então, nós estimamos que seria necessário esse valor. E qual é a melhor forma depois disso que a gente faz esses cálculos? É a gente colocar a mão na massa e fazer realmente essa bolsa para garantir que esse cálculo que a gente fez foi correto, né? E na próxima vez a gente já anota. E quando a gente quiser repetir essa bolsa com este fio, a gente já vai ter a informação de quantas gramas você precisa dele. E essa balança vai ser sempre a sua amiga nessa hora. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. O que vocês estão achando do cálculo? É chato, né? É muita conta que tem que fazer, mas eu tava pensando em disponibilizar uma planilha para que vocês possam só entrar com as informações e fazer o cálculo para você não ter que fazer essa conta, ir para a calculadora, fazer a conta e às vezes errar, porque às vezes a gente erra na hora de fazer a conta, né? Que isso é o pior. Então, eu tô planejando facilitar a vida de vocês. Se vocês quiserem que essa planilha seja passada para vocês, eu gostaria que vocês divulgassem essa live para outras pessoas, aprenderem a calcular o quanto fio você precisa numa bolsa, para que elas tenham conhecimento e aprendam a fazer a calcular corretamente o fio para sua bolsa, né? E aí eu disponibilizo para vocês. O que vocês acham? Ia ser uma boa, né? Então, essa é a minha ideia de trazer para vocês, porque muita gente tem dificuldade de ter... Qual é o cálculo? Vou fazer da minha cabeça, vou comprar 2, 3 fios. É sempre melhor, quando você tem dúvida, comprar a maior quantidade. Mas fazendo a amostra, você tem garantia que você não errou no cálculo, né? Que você vai ter chance de terminar a sua bolsa sem faltar fio, né? Lembrando que vocês vão... não precisa ter medo e ficar inseguro de fazer essas contas. Reveja o cálculo aqui, como eu fiz. E aí eu faço uma sugestão para vocês. Vamos
nos encontrar na próxima terça-feira pra gente tecer junto essa bolsa? Vocês pegam o fio que vocês têm em casa, façam o cálculo como eu expliquei há pouco. Passo para vocês a foto da minha memória de cálculo se a gente não conseguir inverter no vídeo original. E na terça que vem a gente se encontra novamente pra gente tecer essa bolsa. Se der, a gente faz ela toda na aula da semana que vem. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Então vamos nos programar assim. Eu espero que vocês postem para mim as contas que vocês fizeram. E se quiser eu ajudo a conferir se estava tudo certinho. E na próxima terça-feira a gente se encontra para fazer essa bolsa juntas, né? E aproveito para falar para vocês que eu tenho outros cursos já gravados com informações de como fazer as bolsas. E o link fica na minha bio. Você pode encontrar lá. Tem a da Lê Leblon, tem a da Lê Santorini. Aqui, lá em cima, no meu feed, logo no início, você vê as fotos das bolsas que eu já tenho com curso online. E aí você vai ter possibilidade de aprender outras bolsas também. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma observação? Olha, gente, muito obrigada por vocês terem participado, de vocês terem passado aqui por aqui. E nos encontramos na próxima terça-feira para tecermos a bolsa Grumari juntas. Porque toda da Lê tem nome de praia. E essa daqui foi a escolha que a cliente fez na época que ela encomendou. Porque quando a cliente encomenda uma bolsa que não está no feed, que eu não fiz, que é uma bolsa que ela veio da inspiração dela, ela mesma escolhe o nome de praia que a bolsa vai ter. E essa foi o caso. Ela é lindinha, né? Depois ela pediu um pouquinho maior que a minha é bem pequena, mas valeu o nome que ela deu. Então, gente, boa noite, beijo!